Fiquei detida por mais de 1 hora. Eu não percebi na hora, mas o que eu estava fazendo na verdade era um crime grave, se eu tivesse continuado. Vocês me alertam para não viajar de carro sozinha desde que postei meu primeiro vídeo de viagem solo há mais de 3 anos e vários outros depois. Participei de viagens em grupo e entendo o apelo, mas viajar sozinho de carro é bem mais fácil. Agora, sobre quando fui detida. Isso ocorreu na minha viagem pelo país ano passado. Por que eu não contei isso para vocês ou fiz um vídeo? Não sei, eu não tinha imagens por um motivo que vocês vão saber em 1 segundo e eu não sei, eu estava tão rígida com o meu plano para os vídeos que estava fazendo que nem pensei nisso, não sei, mas enfim, estou contando agora. O que aconteceu foi o seguinte. Eu estava indo do Parque Nacional White Sands para o bunker de mísseis no meio do deserto, o Airbnb onde passei a noite. E no caminho vi placas para o White Sands Missile Range. Eu não sabia o que era aquilo na época, mas obviamente tinha relação com onde eu tinha acabado de estar e para onde eu estava indo, então tive que conferir. No caminho, havia essas placas enormes com muitas palavras dizendo que fotografar ou filmar de qualquer tipo, o portão ou o local dos mísseis era ilegal. Eu não vi isso. Então, quando cheguei lá, antes de passar pelo portão, pelos guardas que teriam me avisado disso, estacionei no centro de visitantes, bem na entrada, e comecei a tirar fotos e gravar tudo. Parecia tão legal. Essa é uma base onde a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço pousa ônibus espaciais, onde foguetes alemães da Segunda Guerra Mundial foram armazenados e estudados, onde a primeira bomba nuclear foi testada e a área ainda é usada hoje por cientistas, pesquisas militares e pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Então, em um momento, enquanto eu estava tirando todas essas fotos, 2 policiais se aproximaram de mim e eles não estavam felizes. E perguntaram o que eu estava fazendo. Eu disse que estava tirando fotos e vídeos e eles me explicaram que eu não deveria estar fazendo isso. Eu praticamente pedi desculpas imediatamente e disse a eles que iria apagar tudo. Apaguei bem na frente deles. Minha GoPro no capacete estava gravando sem eu perceber, pois ainda usava o capacete. Eles também me fizeram apagar isso depois que já tinha apagado tudo. Eles queriam me manter lá e checar todas as minhas informações. Conferiram meu seguro, pegaram minha carteira de motorista. Eu sinto que eles estavam fazendo uma verificação de antecedentes. No final, eles pegaram uma ficha e começaram a anotar uma descrição de praticamente tudo. Então, eles pegaram meu endereço residencial, informações de contato de algum cônjuge, obviamente a descrição da minha bicicleta. Surpreendentemente, eles também queriam a minha descrição. O que eu estava vestindo e até mesmo o meu porte físico e meu penteado, mas eu fiquei esperando lá por um bom tempo, então me disseram que eu podia entrar na área onde os visitantes têm permissão para ir e podem filmar. Então todas as imagens que vocês estão vendo são imagens que eu tive permissão para gravar. Depois disso, eu dei uma volta por todos os mísseis antigos e foi muito legal de ver. Então passei a noite no meu bunker de mísseis nucleares. A próxima coisa foi provavelmente o momento mais assustador que já tive na estrada. Recebo muitos comentários dizendo que eu deveria andar armada e ter cuidado por ser uma motociclista mulher. Na verdade, esses não foram meus momentos mais preocupantes. Então essa foi a primeira vez que eu fiquei presa em uma tempestade de poeira. Eu não sabia disso na época, mas o centro dos Estados Unidos tem uma faixa vertical que é conhecida por ter de longe o maior número de tornados do mundo. Na colisão de massas de ar tanto do deserto do sudoeste quanto do ar frio vindo do norte, o ponto de gatilho para a formação de tempestades em um ambiente favorável é estabelecido. E era exatamente por onde a minha rota estava passando. Ironicamente, essa nem era a minha rota direta de uma costa a outra pelo país. Foi apenas onde eu movi minha rota para cima para evitar um clima mais frio, surpreendentemente mais ao sul do que se eu tivesse ido em linha reta. Os ventos estavam tão fortes que faziam minha cabeça girar. Eu seguia em linha reta com a bicicleta inclinada. Eu me lembro de parar em um posto de gasolina para abastecer e eu literalmente segurava minha moto enquanto abastecia para não deixá-la tombar com o vento. Quando alguém passou por mim e falou, "Você está andando nisso de moto?", meu carro muda de faixa e eu só pensava, tenho lugares para ir, sigo em frente. Os ventos continuam piorando e de repente eu vejo à distância uma parede de névoa vermelha. Lembro de ter visto placas dizendo, "Cuidado,
tempestades de poeira, então pensei, deve ser isso. E de fato, entrei na nuvem e a visibilidade foi ficando cada vez menor e menor, até que acabou. Tipo, eu ainda conseguia enxergar, o que é meio louco, porque aquilo era só uma tempestade de poeira pequena, mas foi assustador, então continuei indo, e aí à distância vi as nuvens mais escuras e pretas, que já vi na vida e pensei, já estou pedalando no vento. Agora eu teria que pedalar na chuva também, então parei em um posto de gasolina para colocar minha capa de chuva. Ela voou uns 6 metros de distância, tive que ir pegar e aí ouvi uma voz profunda atrás de mim dizendo, você vai pedalar nisso? E vi um homem indígena me olhando com uma expressão muito preocupada e eu disse, sim. E ele só falou, não faça isso, não vale a sua vida. E eu pensei, ok, pessoa que nunca vi antes, sem problemas. Então, bem ao lado, tinha um Best Western. Então, fui direto para lá e fiz o check-in no hotel. Sabe aquele alerta que toca no celular, tipo alerta, Amber? Apareceu um pop-up assim, mas dizia, atenção, aviso de vento, não dirija, pare agora. Então, obrigada. Homem aleatório. Mais tarde, a recepção me ligou dizendo que minha bicicleta estava caindo do descanso lateral por causa do vento e sugeriu que eu a movesse para o outro lado do prédio, onde o vento não batia, pois disseram, sua bicicleta vai tombar. Achei legal eles avisarem, essa próxima história é outro exemplo de como a ignorância pode ser bênção ou perigo. Tenho um ótimo anjo da guarda, especialmente na minha primeira viagem de moto. Eu estava em uma moto emprestada. A Harley me ofereceu uma das baggers deles. Naquela época, eu só sabia tirar uma bagger do descanso. Eu só pilotei algumas vezes na aula do Jerry, então eu definitivamente não era uma profissional. Mas eu tinha alguns truques para lembrar que eu podia tentar. Olhando agora, provavelmente não era a coisa mais segura. Essa viagem teve 3.200 quilômetros. Na minha primeira viagem de carro, parei na casa da Her Two Wheels, da Lolly, na Pensilvânia, e fazendo um tour na sede da Revzilla e visitando a Infinite Rider, na Carolina do Sul. Cerca de 90% dessa viagem foi feita debaixo de uma chuva torrencial. Agora, em passeios, especialmente longos, eu gosto de ouvir audiolivros ou música, mas nessa viagem, a única coisa que ouvi durante 3.200 quilômetros foram as direções, porque eu queria focar em nada, além de me manter em pé no meio de toda essa chuva, e eu ficava pensando, não é possível que isso vai continuar. A Shirley vai parar, e simplesmente continuava. Depois eu descobri que estava pilotando durante um alerta de inundação costeira. Mas, é claro, eu só soube disso quase no final. Mas mesmo assim, quero dizer, o que você vai fazer? Eu acho que eu poderia ter me abrigado em um hotel, mas tudo bem, da próxima vez eu faço isso. Essa próxima não aconteceu comigo, mas é um ótimo exemplo do que pode dar errado quando você está viajando de moto. E se você não estiver preparada, seja sozinha, sem um sistema de posicionamento global via satélite ou simplesmente não estiver sendo cuidadosa. E foi isso que aconteceu nessa história da cauda do dragão. A sobrevivente e uma amiga pilotavam na cauda do dragão. As duas acabaram sofrendo um acidente e caindo do penhasco. Ela ficou presa, sem conseguir se mover por causa dos ferimentos e fora do campo de visão da estrada. Ela estava fraca demais para subir e pedir ajuda. E lá na cauda do dragão não tem sinal de celular, então ela só conseguiu gravar um vídeo no telefone achando que seria sua despedida. A amiga dela não sobreviveu, mas pelo menos ela conseguiu sobreviver. No vídeo, ela pede desculpas por ter sido imprudente. Desculpa por ser estúpida é o que eu faço. Isso ocorreu na cauda do dragão. O principal motivo dos acidentes é o excesso de velocidade. Eu fui lá no meio da semana, quando estava bem vazio. Eu estava sozinha, mas não corro, e especialmente em estradas de montanha cheias de curvas, eu vou bem devagar. Nem cheguei perto de um acidente e me diverti muito. Provavelmente outra medida de segurança extra poderia ter sido ter um telefone via satélite. Assim, se algo desse errado, eu poderia ligar ou mandar mensagem para alguém mesmo sem sinal de celular. Essa aconteceu em um passeio em grupo, mas não comigo, e sim com as meninas que estavam comigo. Eu estava lá, provavelmente acabei de chegar quando aconteceu, durante o passeio em grupo de Sturgis com a roda de medicina. Éramos várias mulheres. Era como um festival, então tinha muita gente lá. Era um evento
para a família e supostamente uma das mulheres estava esperando para abastecer atrás desse caminhão porque todos os carros estavam estacionados nas bombas de gasolina para assistir ao festival, mas ela podia ver que tinha alguém em um dos carros. Ela esperou bastante e finalmente perguntou se ele já tinha terminado. Quando ela foi até o lado do carro do cara para perguntar se ele já tinha terminado de abastecer, ele estava se masturbando dentro do carro. Se é que você me entende. As mulheres ficaram meio abaladas, então no dia seguinte todas nós voltamos e as duas que presenciaram o incidente fizeram questão de denunciá-lo. Aparentemente, ele era conhecido na cidade. Acho que, pelo menos de acordo com a minha seção de comentários, essa parece ser a maior preocupação. Isso vai acontecer. E em quase uma década escrevendo, essa foi a única coisa relacionada a isso que eu cheguei perto de vivenciar. Essa próxima é algo que você pode ver em muitos instrutores de direção no YouTube. E é sobre por que as pessoas saem da estrada, por que as pessoas fazem curvas muito abertas, como é surpreendentemente comum para motociclistas fazerem isso, e isso aconteceu enquanto eu estava pilotando na Pig's Trail. Pig's Tail, eu esqueci, mas eu estava pilotando nos Ozarks, com o Ben, o veterano motociclista. Uma mulher saiu da estrada depois de uma curva fechada em cotovelo, na Harley dela, acho que era uma Road Glide. Ela ficou bem, mas quero dizer, foi preciso chamar um veículo para rebocar a moto. Isso não era algo que você e seus amigos poderiam simplesmente empurrar de volta para a estrada, mas ela disse que havia um problema com a moto, pois mesmo após a manutenção, a embreagem, os freios ou algo assim falhou. Apenas fique atento e faça a checagem T, controle, luzes, óleo, chassi, corrente, suspensão na sua moto para garantir que tudo funcione. Participe de um track day, muitos permitem que você use sua própria moto, esportiva ou não. Se o seu nível de habilidade está aqui, apenas pilote aqui, sabe? Não aqui, você entende, MSF e esse não é assustador nem arrepiante, só nojento. Isso foi na minha viagem de 3.000 quilômetros até Key West, onde faz muito calor. Tipo, insuportável ficar do lado de fora, e isso significava que no final do dia eu estava super exausta, super cansada, indo dormir tipo às 8 da noite, lutando para ficar acordada até essa hora. Mas o que eu não percebi é que botas de pilotagem não são muito respiráveis, e se você sua nelas o dia todo, isso pode ser bem nojento, com coisas crescendo entre meus dedos dos pés. Uma nova colônia se formou, então agora, quando vai estar um dia mais quente, eu passo creme para pé de atleta nos meus pés e uso meias de lã que absorvem a umidade. Há meias de lã para clima quente e deixo meus pés respirarem. Quando chego a um posto de gasolina, ou em qualquer lugar onde eu desço da bicicleta, eu levo sandálias e troco de calçado. Desde então, nunca mais tive colônias nos meus sapatos. Essa aqui, Jerry tentou me convencer a não fazer isso. Garota faz o que precisa, andar de bicicleta, brincar de Barbie e pilotar uma Harley da polícia por 1000 milhas até em casa. Mesmo depois de todos aqueles caras terem colocado ela à prova. Além disso, só de saber que era uma moto da polícia, provavelmente já passou por muito. Talvez, após ouvir tudo isso, você se pergunte por que andar assim, já que não parece divertido. Se meus pais estiverem vendo, devem estar ainda mais confusos sobre por que faço isso e larguei meu emprego há 3 anos para andar de moto em tempo integral. Mas andar de moto é viciante e transforma algo simples, até uma ida ao mercado, em diversão. Conheci muitas pessoas que não teria conhecido sem o motociclismo e visitei lugares incríveis como Wheels Through Time, na Carolina do Norte, andei por Sturgis, literalmente algumas das estradas mais bonitas da América. E poder ir a lugares muito legais, como a Área 51, fazer um tour pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, porque um inscrito entrou em contato que trabalhava lá e disse: "Ei, posso te oferecer um tour?" Então, no fim das contas, mesmo com todas essas histórias malucas, andar de moto é uma das coisas mais gratificantes, satisfatórias e que mais expandem a vida que você pode fazer, e isso faz tudo valer a pena.
Eu não quero que você perca isso, então, para garantir que você não faça parte dos 80% dos motociclistas nos Estados Unidos da América que desistem de pilotar já no segundo ano, veja este vídeo sobre as 10 maiores mentiras do motociclismo.